com o feriado que vocês tiveram, a gente ficou defasado em relação a outra turma, mas a gente vai dar um jeito. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique parelho, tá? Então, talvez hoje a aula seja um pouquinho mais curta, só para a gente emparelhar. Mas daí depois a gente tem aulas, digamos assim, com tempo normal. Também não sei se vai ficar mais curta, vamos ver. Então, deixa eu abrir aqui o material. Na última aula, a gente começou a falar das formas farmacêuticas líquidas, certo? Cadê o negócio daqui? Não aparece. Por que não está aparecendo? Que estranho. Será que tem muita coisa aberta? Estava preparando as aulas práticas de vocês, só para vocês saberem que preparadas elas já estão. Não sei exatamente quando que a gente vai fazer, mas... Opa, mas isso então é um bom sinal, professor. Sinal que o professor tem algum segredinho que não quer contar para gente. Na verdade, pediram para a gente montar tipo uma apostilinha pequena, né, para já ter tudo certinho. Então, pode ser que seja um bom sinal. Tomara. Tomara mesmo, porque precisa dessas aulas, né? Vocês precisam aprender a mexer também com a coisa para poder fazer, né? Então, vamos esperar que seja realmente um bom sinal. Bom, vamos lá então. A gente estava falando de formas farmacêuticas líquidas, né? E a gente começou falando de soluções. De formas farmacêuticas líquidas, o que a gente vai falar? A gente vai falar, só voltando um pouquinho para relembrar. A gente vai falar de soluções, de suspensões e de emulsões. A gente está falando no momento de soluções. Deixa eu só abrir aqui. Basicamente, o que a gente chama de solução? Então, é um líquido, obviamente, né, que tem uma substância dissolvida na outra. Basicamente é isso. Pode ser um sólido dissolvido num líquido ou um líquido dissolvido num outro líquido. Basicamente é isso. Depois que você faz a mistura, você já não consegue mais distinguir quem é quem, né? Então, eu misturo um solvente líquido, o solvente é sempre líquido, né? E um soluto que pode ser um sólido, um líquido ou até um gás, né? Então, o sólido, por exemplo, eu vou misturar lá água com cloreto de sódio para fazer o soro fisiológico. Quando eu faço esse processo todo, o soro fisiológico vira uma solução transparente, límpida, né? Porque o sólido se dissolveu dentro do líquido. Então, isso eu considero uma solução. Se eu pegar um líquido, vou fazer álcool diluído. Eu pego o álcool concentrado, misturo ele na água e misturo os dois, forma uma solução só. Já não sei mais o que é álcool, o que é água ali dentro. Então, a gente chama isso de solução também. E, claro, isso a gente não faz dentro da farmacotécnica, mas se eu fosse gaseificar uma solução qualquer, né, fosse fazer Coca-Cola, por exemplo, eu iria adicionar um gás dentro do líquido, só que depois desse processo de mistura, o gás desaparece, ele não fica separado do líquido, ele só vai
voltar a aparecer se a gente chacoalhar, se a gente fizer alguma agitação, alguma coisa assim, tá? A gente tem os mais variados tipos de solução oral. Na farmácia de manipulação, solução, desculpa. Na farmácia de manipulação, a gente trabalha muito manipulando solução oral, algumas de uso tópico, otológica, nasal e oftálmica, pouca coisa, porque alguns produtos têm algumas particularidades para a gente preparar. De uso vaginal e retal é difícil, e solução parenteral é mais produzido em hospitais. Então, a maior parte das soluções que a gente faz é realmente para uso oral e para uso tópico também. O uso tópico a gente até tem, na classificação, ela ficaria em segundo lugar. A gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas depois. Deixa eu abrir lá a porta. Pronto. A gente falou já de vantagens e desvantagens, né? Então, como todo produto tem lá as suas vantagens e as suas desvantagens. Como vantagem, a gente pode dizer que a gente tem dose homogênea, né? Então, se eu pegar uma porção X lá, uns 5 ml de uma solução, eu sei a concentração da substância que está dissolvida ali dentro. Então, por exemplo, eu vou fazer uma solução de soro fisiológico, 0,9%. Então, eu sei que se eu pegar 5 ml daquela solução, vai ter os 0,9%. Se eu pegar de uma outra parte dessa solução, fiz uma tomada da solução na parte de cima, depois peguei uma outra parte mais embaixo do frasco. Vai ter a mesma concentração. Elas sempre vão ser totalmente homogêneas. Pronta disponibilidade para absorção e distribuição, ela está pronta, ela já está dissolvida, né? A substância já está dissolvida ali no líquido, então ela não precisa fazer nenhum processo de dissolver o comprimido, nada disso, né? Ela já está pronta, então ela já pode ser absorvida. Pode ser empregada por diferentes vias, a gente viu anteriormente, né? Então, nasal, oral, ocular e assim por diante, e podem ser ajustadas, tanto que, né, um mesmo produto, por exemplo, um xarope, eu posso só mudar o volume, e eu vou ter, então, um xarope que eu posso utilizar para um adulto e para uma criança, só ajustando o volume. Então, a solução tem essa vantagem, né, essas vantagens. Mas, como todo produto, tem as suas desvantagens também. Instabilidade, porque sempre que um fármaco tiver numa solução, e principalmente quando essa solução for aquosa, ele tem uma tendência a ser instável, não que ele vá desestabilizar do dia para a noite, mas ele não vai ser tão estável como quando ele está isolado, ele não está na solução. Então, a solução sempre vai deixar o produto menos estável, tá? Mas isso não é uma desvantagem, porque esse menos estável não quer dizer do dia para a noite, tá? Tem alguns fármacos que têm baixa solubilidade, né? E daí você tem dificuldade em transformar ele numa solução, você não consegue solubilizar ele com facilidade. Obviamente, pelo fato de a gente estar trabalhando com líquido, né? O transporte, o armazenamento é tudo mais difícil, eu preciso de espaço, eu preciso de segurança para evitar que, de repente, aquele frasco se rompa, quebre, vaze e assim por diante, né? E no caso das soluções, quando a gente tem um fármaco que ele tem um sabor ruim, esse sabor ruim vai passar para a solução. Então, eu posso pegar, por exemplo, um fármaco, que é na forma de um pó, e transformar ele numa cápsula. A cápsula vai envolver esse pó, então, a pessoa que for tomar,
ela não vai sentir o gosto desse pó porque ele está envolvido pela cápsula, né? Já se eu transformo isso numa solução, a pessoa vai sentir aquele gosto. Então não tem muito como fugir desse sabor desagradável que algumas substâncias têm. O que a gente pode fazer é tentar diminuir esse sabor desagradável. Tentar mascarar esse sabor desagradável. A gente vai falar dessas técnicas de flavorização depois, mas a gente consegue, então, muitas vezes diminuir bastante o sabor ruim, mas nem sempre a gente tem um resultado 100%. Falando um pouquinho de solubilidade, né? A gente falou ali anteriormente que tem alguns fármacos que têm difícil solubilidade. Duas definições que são bastante importantes. O que é solubilidade e o que é saturação. Quando a gente fala que um determinado fármaco ele tem uma solubilidade X, que a gente pega isso em tabela, então ele tem uma solubilidade X em um determinado solvente. Vou pegar, por exemplo, o cloreto de sódio. Se vocês forem procurar, já tem uma tabela que fala que para cloreto de sódio, né, se você pegar 100 ml de água, você vai conseguir dissolver nele 36 gramas de cloreto de sódio. Se você colocar mais do que isso, você não vai conseguir dissolver. Então, até tem um desenho aqui embaixo, né? Deixa eu pegar o apontador aqui. Que mostra que se você pegar 50 gramas de sal e colocar em 100 ml de água a 20 graus, né? 14 gramas desses 50 não vão dissolver, vão ficar depositados lá no fundo, por mais que você faça um processo de agitação, tá? Então, toda substância, ela tem, né, uma solubilidade padrão em relação a um determinado solvente. Então, isso tem tabelas que mostram. A gente já sabe, né? A gente já tem essas tabelas, então a gente já sabe que se vier se precisar fazer uma formulação, uma solução, que você precisa de uma quantidade maior do que aquela quantidade que a tabela diz que é o máximo de solubilidade, você vai ter dificuldade em fazer com que isso aconteça. Tá? Então, digamos assim, eu tenho 50 gramas de cloreto de sódio, eu preciso dissolver esses 50 gramas nesses 100 ml de água. Tá? Então, se eu fizer isso a 20 graus, o que vai acontecer? Vai ficar 14 gramas desse sal lá no fundo do frasco. Tem alguma coisa que eu posso fazer? O que vocês acham? Professor, não acho nada. Tem que achar. Alguma coisa tem que achar. Não tem nenhum cozinheiro nessa turma? Cozinheiro não digo, alguém que seja obrigado a cozinhar. Não? Gente, eu não acredito. Ninguém sabe fazer um macarrão aqui? Macarrão até eu sei, professor. Tá, então. Como é que você faz macarrão? Você pega, põe a água, né, para ferver. Põe uma colher de azeite. Tá. E aí põe o tempero, sal. Põe sal. Isso. Aí, geralmente, quando você põe o sal na água, ele dissolve um pouco não dissolve, né? Perfeito. Você tem que mexer para dissolver tudo. Isso, mas às vezes, mesmo assim, você não consegue dissolver tudo, né? Mas quando você mexe, quando você vê que a água vai esquentando, aquele sal vai desaparecendo, não é? O que será que acontece? Ele evapora, desaparece? Ou o que acontece? Você homogênea eles, né, professor? Isso. Então, assim, você pode até mexer ali, de repente uma parte do sal não vai dissolver, mas quando começa a esquentar, você vê que ele vai dissolvendo. Então, é uma técnica que a gente tem. Existem vários meios de a gente conseguir
aumentar essa solubilidade de certas substâncias, de certos fármacos. Então, uma das técnicas que a gente tem, não é sempre que funciona, eu vou até mostrar para vocês alguns casos que não funcionam, mas é quando a gente precisa dissolver alguma coisa. Já dissolveu tudo, né? Aquilo que o solvente conseguia incorporar nesse solvente, né? Nesse líquido. Mas a gente precisa incorporar mais ainda. A gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. E quando a gente passa, né, dissolve essa substância, deixa eu voltar lá só para mostrar as duas palavras. Não é este. Então, quando a gente coloca, digamos que seja o sal, né? Ele vai se dissolver até uma certa concentração. Acima disso, ele não vai. Então, a gente atingiu a solubilidade máxima dele. Então, a concentração máxima que a gente consegue dissolver. Então, ele é solúvel até certo ponto, tá? Porém, eu preciso dissolver mais. Aqui, dos 50 gramas, eu consegui dissolver uma parte, sobrou 14. Mas eu preciso dissolver mais esses 14 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu posso agitar, quanto mais eu agito, mais ele solubiliza, e eu posso esquentar esse líquido. Eu, aumentando a temperatura, esses 14 gramas do sal, eles vão se incorporar no líquido, eles vão dissolver. Então, o que eu fiz? Eu saturei, eu passei do limite máximo que aquele líquido aguenta, né? Utilizando, então, alguma técnica, alguma coisa, e eu saturei, eu aumentei o poder de dissolução desse líquido, tá? Então, essas duas palavras aqui são importantes. A solubilidade fala, né, da capacidade do líquido em dissolver uma substância até um certo ponto. E a saturação é quando você, por alguma técnica, você consegue passar desse ponto. Então, seja com agitação, seja com aquecimento, seja lá como for, tá? Então, a gente tem até alguns casos na farmacotécnica, já não são mais produtos que a gente utiliza no dia a dia, não são produtos mais corriqueiros. Mas, de vez em quando, vocês vão encontrar lá um médico pedindo solução de iodeto de potássio. E a solução de iodeto de potássio, você só consegue juntar toda a quantidade de iodo que você precisa na solução fazendo aquecimento. Se você não aquecer, você vai ter uma quantidade de iodo precipitado ali naquele líquido. Aí você, aumentando a temperatura, você satura aquela solução, faz com que aquela solução consiga incorporar mais substância do que ela podia normalmente, tá? Ficou claro isso? Ficou, Silêncio, sim? Ficou? Ficou. Tá. Isso é importante que vocês entendam, porque a gente vai ver agora algumas técnicas que a gente utiliza para fazer com que isso aconteça. Eu preciso saturar a minha solução. Então, eu vou precisar fazer alguma coisa para aumentar essa dissolução, tá? Então, antes disso, deixa eu só falar dos solventes, né? Eu falei da água, né? Mas cada solvente tem as suas características também. Então, por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha, eu consigo, né? E a tabela que fala de solubilidade me fala que eu consigo 36 gramas, dissolver 36 gramas de cloreto de sódio
em água a 20 graus. Mas essa mesma tabela vai me dizer que se eu for dissolver esse cloreto de sódio em álcool etílico, por exemplo, a solubilidade é completamente diferente. Pode ser que eu nem consiga dissolver uma parte dessa substância. Pode ser que seja até insolúvel, né? Então, a gente tem vários solventes, alguns são os principais que a gente utiliza, porque a gente tem que imaginar o seguinte: eu vou fazer uma solução, essa solução vai ser ou para uso oral, ou para uso nasal, ou para uso tópico, né? Mas sempre essa solução vai estar, de alguma forma, interagindo com o nosso corpo. Então, primeiro, eu só vou poder utilizar solvente que seja compatível com o nosso corpo, né? Eu posso, por exemplo, ter uma substância que X lá, que ela é solúvel em água e solúvel em ácido sulfúrico concentrado. E eu preciso fazer uma solução tópica. Qual dos dois solventes eu vou escolher? A água ou o ácido sulfúrico? Ninguém vai me responder? Tanto faz? Vai utilizar água, né, professor? Por quê? Por quê? Se eu fizer uma solução de ácido sulfúrico, passar na pele, eu vou queimar minha... Pois é, eu vou queimar a pele da pessoa que eu utilizar, né? Então, assim, a gente tem que imaginar que existem vários solventes, né? Existem substâncias que se dissolvem em vários solventes, mas a gente vai ter que utilizar aqueles que são compatíveis com o nosso organismo. É a mesma coisa, eu tenho lá uma determinada substância que é solúvel em álcool etílico e em éter. E essa substância vai ser para uso tópico também. Qual que eu vou escolher? O que vocês acham? Se eu passar álcool na pele, vai me trazer algum problema de saúde? O que vocês acham? Pode irritar a pele? Pode. Pode ressecar a pele? Pode. Depende da quantidade, professor? Sim, sim. Tem vários fatores que vão influenciar, né? Porém, entre esses dois solventes... Exato, porque o éter ele pode, inclusive, ser absorvido pela pele e trazer problemas graves para a gente, né? Então, assim, às vezes o solvente pode não ser o mais, né, seguro, né? Não, no caso do álcool, ele continua sendo seguro, ele pode trazer algum tipo de probleminha, mas nada que vá trazer problemas sérios de saúde para a pessoa, né? Tanto que a gente tem aí um monte de loções hidroalcoólicas que são para passar na pele, para passar no rosto e tudo mais, né? Agora, a gente não tem nenhuma loção etílica não, à base de éter, sei lá como é que a gente fala. Não tem. Por quê? Porque não é compatível com a nossa pele, né? Então, a gente tem que pensar que não é só a questão de o fármaco ser solúvel, mas ele ser solúvel em algum solvente que a gente possa utilizar, tá? Então, por isso que depois de milhões de solventes que a gente tem aí, a gente resume os solventes que normalmente a gente usa na farmácia de manipulação a uma meia dúzia, um pouquinho mais. Então, no final das contas, de tanto solvente que a gente tem, a gente vai utilizar sempre os mesmos. Álcool etílico. Vou falar do álcool por último, tá?
Ah, obviamente, o mais importante de todos é a água, né? 80, 90% das soluções que a gente faz, ou vai uma boa parte de água, ou é só água, como solvente, né? Tem vantagens e desvantagens também. Vantagem, é barata, né? É facilmente acessível, né? Tem um acesso fácil, e é fácil de purificar. Pensem o seguinte, a gente não utiliza a água da torneira para produzir um medicamento na farmácia de manipulação. Essa água precisa passar por um processo de purificação, porque por mais que tenha sido feito um tratamento da água lá na Sanepar, até chegar na torneira da nossa farmácia tem muito caminho a percorrer, né? Então pode ser que nesse caminho tenha algum tipo de contaminação, alguma coisa, cano está furado em algum lugar e está entrando algum tipo de contaminação, está entrando bactéria. Os canos muitas vezes são de ferro, esse ferro vai se dissolvendo nessa água. Então, a gente não pode utilizar água sem passar por um processo de tratamento. Então, a gente vai purificar. Existem várias formas de purificar, a gente pode usar processo de destilação, passar por osmose reversa. Vocês já ouviram falar em osmose reversa? Ou não? Não lembro. Não, professor. Não. Osmose reversa é um equipamento que tem uma sequência de filtros são filtros que vão diminuindo cada vez mais o tamanho dos poros, né? Então, ele vai retendo as substâncias maiores, como se fosse um tratamento de água mesmo, vai retendo as partículas maiores que possam ter ali, vai indo para frente, vai passando por filtros mais finos, até que chega em um filtro final lá que é uma porosidade assim micrométrica. Então não passa praticamente nada ali a não ser água. Então você tem uma água bastante pura e é um processo de filtragem. Hoje ele é bem comum, antigamente era super caro você ter um processo desse, né, ter um equipamento desse. Hoje ele já é mais comum. E traz um bom resultado. Muito melhor, eu acho, do que o resultado da água destilada, porque a água destilada ela tem vários fatores negativos. Primeiro, que o processo de destilação é caro. Por quê? Porque gasta bastante energia, você leva um tempão para destilar a água, né? Então é um processo que tem que aquecer a água e gasta um monte de energia. Vocês já viram uma destilação acontecendo, que tem uma parte que tem que resfriar o vapor para ele condensar de novo e passa por um vidro que tem tipo uma serpentina que tem que passar água fria o tempo todo para resfriar o local, e essa água geralmente é jogada fora, então é um desperdício muito grande de água, sem contar que o processo, esse processo tem então esses dois pontos que são caros e você tem que fazer água todo dia, a água que você faz e que você não usa durante aquele dia você tem que jogar fora, então acaba sendo bem dispendioso. Fácil de purificar, tem disponibilidade, apesar de que a gente está numa época de seca, né, mas continua tendo, e um custo também razoavelmente baixo em relação aos outros solventes que a gente pode utilizar. E, obviamente, tem desvantagem, como contaminação microbiológica. O micro-organismo adora água, a maior parte deles, então, aonde tem umidade, onde tem água, o micro-organismo vai ter uma facilidade maior para se desenvolver. Então, qualquer contaminação pode fazer com que ocorra um crescimento grande de micro-organismos. E a questão da instabilidade química, né? Qualquer substância que seja colocado numa solução, principalmente solução de água aquosa, tem processo de hidrólise que acontece, que faz com que aquele produto que você fez a solução
comece a se desestabilizar, se instabilizar, tá? Mas é o mais utilizado porque a água é segura para a gente pode beber, a gente pode passar na pele, a gente pode utilizar, claro, né, depois do processo de esterilização, a gente pode utilizar até injetável. Então, a água é o principal. O segundo maior solvente em relação à utilização é o álcool etílico. Por quê? Porque o álcool etílico ele também tem uma solubilidade boa para uma boa parte das substâncias que a gente usa na farmácia de manipulação. Porém, a gente teve um problema bastante grande com o álcool e é até interessante que vocês entendam essa história. A gente teve uma restrição assim violenta em relação ao álcool em 2001. Surgiu uma resolução de número 543 de abril de 2001, que proibiu completamente a utilização do álcool para qualquer medicamento. Então, a gente tinha, por exemplo, no mercado, falando de medicamento industrializado, alguns produtos como biotônico, Sadol e esses similares, que todos tinham uma quantidade grande de álcool. E não sei de onde, não sei porquê, foi feito um levantamento, uma pesquisa, alguma coisa assim do gênero, que algum político resolveu criar uma resolução, uma legislação, né, proibindo completamente a utilização de álcool. E o que aconteceu? Para essas empresas, principalmente, ficou bastante difícil, porque o álcool é um veículo que é bastante utilizado, não é para dar um teor alcoólico pro medicamento, é porque realmente, às vezes, algumas substâncias elas não são solúveis em água e não são solúveis em outras substâncias, mas são solúveis em álcool. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o biotônico. Tinha algumas vitaminas, né, daquele complexo todo ali, que só se dissolviam em álcool. E a partir do momento que veio uma legislação e falou, olha, está proibido utilizar qualquer quantidade de álcool, qualquer quantidade que seja, inviabilizou muitos desses produtos, inclusive biotônico, Sadol e outros mais que eram bastante comuns e bastante utilizados na época. E para a farmácia de manipulação, também é a mesma coisa. Alguns produtos a gente não consegue dissolver em um outro solvente que não seja o álcool. Então, imagine proibir completamente a farmácia de manipulação de fazer a utilização de álcool nas preparações. Imaginem nos processos de extração. Vocês já fizeram farmacognosia? Ou estão fazendo? Sim, estão fazendo ou sim, já fizeram? Já fizemos? Já? Tá. Agora que eu vi a Laura respondendo aqui. Então, vocês lembram lá como é que fazem as tinturas, as alcoolaturas, os processos de extração? Uma boa parte deles, né? As tinturas, por exemplo, ou são álcool, ou são uma mistura de álcool e água, ou uma mistura de álcool e glicerina. Então, imaginem que, proibindo a utilização de álcool, fosse a quantidade que fosse, simplesmente proibiram de se fazer extrato, né, tintura, e então inviabilizou completamente a produção, de uma forma geral, de vários medicamentos. Não só na manipulação, mas também medicamentos industrializados. E agora vocês estão fazendo homeopatia, não estão? Sim. Como que é o processo de homeopatia? Não é sempre no álcool?
Então, aquelas diluições todas sempre no álcool, né? Então, mais uma coisa, inviabilizou completamente a produção de qualquer medicamento homeopático. Então, isso foi uma coisa tão absurda que não durou muito tempo. Chegou no começo do ano seguinte, teve tanta reclamação de indústria, de farmácia, de manipulação, das mais variadas indústrias, indústria de extratos, de tinturas, tudo mais, que tiveram que refazer essa legislação. Por que fizeram isso? Porque, então, eu esqueci de falar, porque teve lá um levantamento, alguma coisa, dizendo que crianças que utilizavam esses polivitamínicos líquidos que tinham uma concentração grande de álcool, tinham uma tendência maior a se tornarem dependentes quando adultos. Não sei se realmente esse levantamento levantou dados verdadeiros ou não, mas eu não sei. Eu lembro que, e provavelmente muita gente aqui deve ter tomado, biotônico, que toda mãe fazia, né? Biotônico com ovo de pato, com leite condensado, né? Eu tomei isso aí, professor, e não fiquei dependente. Pois eu também não. Eu tomei muito. Quer dizer, na época acho que eu fiquei um pouquinho, porque minha mãe guardava na geladeira e toda vez que eu passava lá, eu tomava um cálicezinho. Porque era bem gostoso. É verdade. Mas eu não sei. Aí o que fizeram, no final das contas? Inicialmente proibiram totalmente, daí voltaram atrás e fizeram uma diminuição bastante drástica. Então, hoje, se vocês olharem o próprio biotônico, que continua no mercado, vai falar lá no rótulo dele que tem uma concentração bem baixa, acho que, se não me engano, é 4% de álcool agora. E era uma coisa assim de mais de 20%. Então, para poder dissolver, né, solubilizar algumas vitaminas, algumas substâncias, tinha a necessidade do álcool. Então, tá aí a importância do álcool ser um solvente bastante utilizado na farmácia de manipulação. Claro, tem o álcool utilizado ele por si só, né, puro, e tem o álcool utilizado diluído. Então, a gente usa mais ele diluído, porém, usa, né? E essa proibição não deixava nem a gente fazer, para vocês terem ideia, a gente não podia, a farmácia não podia ter álcool mais nenhum, então não podia fazer nem álcool gel, para vocês terem uma ideia. Mas aí acabaram por mudar a resolução e hoje a gente pode, numa baixa concentração, mas a gente pode se utilizar do álcool como solvente. Outro solvente bastante utilizado é a glicerina. Glicerina é um líquido transparente, viscoso, ele é muitas vezes utilizado para aumentar um pouquinho a viscosidade de alguma solução, ele tem um sabor adocicado, então às vezes ele é utilizado até para dar um sabor mais agradável para alguma solução de uso oral, ele pode ser tomado, né? Então, pode ser utilizado em solução para uso oral, e ele tem uma característica de ter propriedade conservante. Então, quando você coloca a glicerina em uma preparação, você já diminui um pouco a possibilidade de contaminação. Mas não dá para usar ela só como conservante, mas ela já dá uma ajuda. Outra substância que é bastante utilizada e as pessoas geralmente nas farmácias de manipulação utilizam o propileno glicol para dissolver tudo, porque ele, pelo fato de ele conseguir se misturar em água e conseguir se misturar em álcool, ele consegue se misturar nas substâncias que se dissolvem em água e se dissolvem em álcool também. Então, o que acontece muitas vezes a gente precisa diluir um pozinho, por exemplo, para incorporar num creme, a gente vai lá e coloca
um pouco de propileno glicol e dissolve no propileno glicol, ao invés de dissolver na água. Então, ele é bastante utilizado. Sorbitol também é um outro solvente bastante utilizado e ele tem uma característica de ser bem doce. Então, ele é bastante utilizado para dar um sabor mais agradável e, às vezes, conforme a necessidade, até para substituir o açúcar. Em alguns casos, onde a pessoa não pode utilizar açúcar, né? Então, esses são os solventes mais comuns. Além desse, a gente tem outros que são utilizados para algumas utilizações muito específicas. Geralmente, esses solventes que estão colocados aqui, principalmente aqueles voláteis como éter, clorofórmio, acetona, eles são utilizados mais para fazer parte de alguma reação intermediária. Então, não são como solventes finais. Não é, por exemplo, para fazer uma solução de alguma substância dissolvida no clorofórmio. Não, às vezes você dissolve aquela substância no clorofórmio, aí aquela substância que não se dissolvia, por exemplo, no álcool, a partir do momento que você dissolve ela no clorofórmio, você consegue incorporar no álcool. Daí o clorofórmio evapora rapidamente e a substância fica incorporada no álcool. Umas mágicas que acontecem. Mas, então, esses são mais incomuns, eles são mais utilizados mesmo para algumas reações intermediárias, tá? Aí tem outros que são utilizados muito também para você só fazer uma solubilização de algum pozinho, alguma coisa para incorporar em uma forma farmacêutica, então de etileno glicol, de butil etileno glicol, de propileno glicol. Eles são muito utilizados para dissolver alguma substância para que você possa incorporar direto num creme. Tá? Então, por exemplo, uma substância sólida, que se você não dissolver essa substância e jogar diretamente no creme, ela não vai se dissolver direito. Quando você utilizar o creme, você vai sentir como se tivesse uma espécie de areia. Então, para evitar que isso aconteça, a gente dissolve esse sólido em alguma substância líquida, em algum solvente líquido, e daí incorpora no creme. Então, muitas vezes a gente utiliza essas substâncias. E tem, obviamente, aquelas substâncias que são solúveis em óleo e não em substâncias aquosas, como a água, o álcool, etc. Como algumas vitaminas que têm caráter oleoso, né? Então, a gente vai utilizar daí esses óleos, como óleo mineral, que é um óleo sintético, que é derivado do petróleo, ou óleos fixos, como alguns óleos vegetais. Então, às vezes, a gente utiliza lá óleo de amêndoas doces, óleo de semente de uva, para incorporar substâncias oleosas. Óleos fixos, vocês viram lá em farmacognosia, né? Vocês lembram a diferença de óleos fixos e óleos voláteis? Sim ou não? Júlia falou que não. Então, só relembrando, então, até para que vocês entendam um pouquinho algumas características de prática que são bastante interessantes. Então, a gente tem algumas plantas, né, que elas produzem óleos lá na sua constituição. E a gente divide esses óleos em dois tipos de óleos, os óleos chamados de óleos fixos e os óleos chamados de óleos voláteis. Geralmente, essa produção desses diferentes óleos, ela se dá em lugares diferentes na mesma planta. Então, por exemplo, você pode ter uma planta como deixa eu pensar aqui. O girassol, por exemplo. Não, girassol não. A canola. A canola, ela produz um óleo que é utilizado depois para alimentação, que é um óleo pesado, né? Um óleo
que a gente chama de fixo, e ela produz isso na planta como um todo. E ela pode ter lá na sua flor um óleo que é utilizado pela própria planta para atrair inseto, para polinização, alguma coisa assim. Então, que é um óleo que tem algum cheiro, tem algum atrativo para esses insetos. Então, ele tem que evaporar e se espalhar pelo meio ambiente para chamar o inseto, né? Então, é um óleo que é leve, é um óleo que evapora rapidamente. O óleo fixo, não. O óleo fixo, ele tem outra função dentro da planta, então ele é pesado, tudo mais, ele não evapora. Então, quando a gente vai dissolver alguma substância para incorporar seja lá uma forma farmacêutica, um creme, por exemplo, eu preciso incorporar uma substância, uma vitamina, que ela só dissolve no óleo. Eu vou usar que tipo de óleo? Óleo pesado e que não se dissolve e não se evapora, ou óleo que evapora? Com certeza aquele que não evapora, né? Porque senão eu estou mexendo ali, estou misturando, já está evaporando o óleo, quando eu vejo, já evaporou tudo e não tem mais nada para eu misturar. E então, quando eu preciso dissolver alguma substância para incorporar de uma forma farmacêutica, num creme, por exemplo, eu vou utilizar sempre o óleo que a gente chama de óleo fixo, tá? São os óleos pesados, são os óleos que são produzidos por plantas. O que mais? Então, esses são alguns solventes que são menos utilizados, né? Não que não sejam importantes, mas eles são menos utilizados, principalmente pelas características deles. E como que eu vou escolher o solvente? A água, eu vou escolher a água porque é a mais barato. Não. Eu vou escolher, né, baseado em alguns fatores. Que fatores que são esses? Primeiro, eu preciso de transparência? Preciso. Não preciso de transparência. Tá, então eu vou ter outras escolhas que eu posso me utilizar. Baixa toxicidade, quanto menos tóxico, melhor, né? A viscosidade, se eu preciso de alguma coisa mais viscosa, menos viscosa, se eu quero que aquele solvente tenha uma certa viscosidade por algum motivo, ou se não tem necessidade. Se tem sabor, se não tem sabor, se tem um sabor bom, se não tem um sabor bom. Se é compatível, obviamente, com as substâncias que eu quero incorporar ali dentro, né? Obviamente, ele não pode ter, nenhum solvente pode ter nenhuma ação química nem farmacológica. Se ele tem cheiro, se ele não tem cheiro, se ele é caro, se ele é barato. Então, tudo isso vai me levar a determinar qual que é o melhor solvente para aquela situação. E uma coisa que é bastante importante, a questão de irritabilidade, né? Então, de repente, aí eu vou utilizar alguma coisa para minha pele, eu vou escolher a água ao invés de escolher o ácido sulfúrico, como eu falei lá atrás, né? E uma coisa que é bastante importante não é só o solvente, se ele dissolve, se ele como que ele se comporta, né? Mas entre o solvente e o soluto, mas também como que ele se comporta com a embalagem que eu estou utilizando. Muitas vezes não se presta muita atenção nisso e às vezes acontecem alguns problemas. Vocês já devem ter visto que naqueles varejinhos tem várias empresas que fabricam violeta genciana, por exemplo. Já viram? Nunca viram? Solução de iodo, PVPI. Todo mundo já viu na farmácia? Não? Sim, prof. Ah, tá. É que o Michael falou que não. Não viu, então violeta.
mas já viu o PVPI. Então, o PVPI não é nada mais, nada menos do que uma solução de iodo, né? Então, você pega o iodo e dissolve num solvente. Muito bem, está pronto. Tem muita empresa que teve bastante problema com a solução de PVPI. Por quê? Geralmente escolhiam uma embalagem mais simples, mais barata, porque era para ter um produto de um custo baixo, né? E não prestavam atenção no tipo de plástico que estava sendo utilizado, não prestavam atenção na composição desse plástico, na forma de colocação de rótulo, por exemplo, e teve alguns casos de utilização de plástico que não era o ideal, que com o passar do tempo, o que acontecia? Não sei se vocês chegaram a ver isso alguma vez, tipo um frasquinho branco de PVPI, e de repente, com o passar do tempo, aquele frasco que era branco começava a ficar amarelado, meio castanho. Por quê? Porque o plástico daquela embalagem estava absorvendo, estava incorporando o PVPI. O PVPI estava passando para aquele plástico. Então, tanto que os PVPI de hoje, como é que eles são? Eles são feitos com... A embalagem é uma embalagem plástica, mas já é uma embalagem amarelada, não é? Para evitar de repente, começar a aparecer manchas castanhas numa embalagem branca. Certo? Então, isso é bastante importante também. Teve muita empresa que teve um prejuízo bastante grande porque começou a ter problema de embalagem começar a ficar colorida. E imagina se alguém compra uma embalagem que está começando a ficar manchada. Ninguém compra, né? Então, é importante também, não é só a produção, não é só incorporar o solvente, o soluto no solvente, mas também o depois. Isso é bastante importante. Vamos em frente. Então, para se escolher um solvente, tem que se estabelecer vários critérios. Não é simplesmente, dissolve da água, pronto, vou usar água. Não, tem que estabelecer vários critérios. Tem que dar uma pesquisada mais a fundo no solvente para ver se ele é o mais adequado realmente. Como eu falei para vocês, a solubilização das substâncias, elas, né, chegam num patamar, né, que o soluto não dissolve mais naquele solvente. Então, a gente sabe, existem tabelas que já mostram isso para a gente, então a gente já sabe que se eu for dissolver uma determinada substância num determinado solvente, eu já vou lá, já olho na tabela e vejo, esse soluto aqui dissolve tanto em tanto de solvente. Então, eu já sei que, se de repente eu tiver uma quantidade maior do que aquilo que está estabelecido na tabela, eu vou ter problemas para dissolver aquele material. Então, tem técnicas que a gente utiliza que vão ajudar a gente a fazer esse processo de solubilização. Esse processo que a gente chama de saturação, né? Então, aumentar a capacidade do solvente em incorporar mais soluto, tá? Então, são essas as formas que a gente tem aqui de melhorar, e são formas que a gente se utiliza na farmácia de manipulação. A gente vai falar hoje só da temperatura, tá? Que já está dando tempo, e depois, na próxima aula, a gente continua falando dessas técnicas que a gente tem para melhorar a solubilização. Então, temperatura. Será que, se eu aquecer um solvente, eu sempre vou ter melhora na solubilização? Quando a gente é leigo, né, e a gente pensa na casa da gente, a gente sempre pensa que sim. Então, se eu aquecer a água que
eu coloquei o sal que não dissolveu, com o passar do tempo, né, vai aumentando a temperatura, aquele sal vai dissolvendo. Fiz café, coloquei açúcar, não dissolveu todo o açúcar, ficou um tanto de açúcar lá no fundo. Se eu aquecer um pouquinho, vai dissolver aquele açúcar. Eu vou fazer até uma sobremesa, alguma coisa, e preciso fazer uma calda. Então, coloco uma quantidade super grande de açúcar, uma quantidade razoável de água, e se eu tentar misturar aquilo, eu não vou conseguir. Aí eu aqueço, com o passar do tempo, aquele açúcar vai incorporando naquele líquido. É ou não é isso que acontece? Tanto é que a gente vai fazer uma prática de xarope, e vocês vão ver que a gente tem que utilizar uma quantidade bastante grande de açúcar, por uma quantidade pequena de água, e a gente olhando assim, você diz, isso aqui não vai dar certo, não vai formar um xarope. A gente aquece e forma. Então, quando a gente olha de fora, a gente imagina que sempre assim, eu aqueço, fica mais fácil de dissolver. Mas não é bem assim. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um gráfico que aqui mostra aumento de temperatura. Então, vai de 0 a 10, 20, 30, 40, 50. Então, sempre aumentando a temperatura quando vem para cá. E, ao mesmo tempo, aqui, o aumento da solubilidade. Então, a solubilidade desde 0, né, até 150. E o que a gente tem? Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Essa substância aqui, acho que é nitrato de chumbo. Quando está em 0 graus, ela tem lá uma solubilidade de 35, aproximadamente, 35 gramas em 100 gramas de água. Então, ela dissolve um pouco. Se eu colocar 100 gramas desse nitrato de chumbo em 100 gramas de água, a 0 graus vai dissolver uns 35, o resto não vai dissolver. Mas aí o que acontece? Eu vou aumentando um pouquinho a temperatura, né? Cadê? Aumenta a temperatura. Quando eu chego, por exemplo, lá em 40 graus Celsius, o que vai acontecer? Eu já tenho uma solubilização de mais ou menos 80 gramas. Então, aumentou bastante. E quanto mais eu vou aumentando a temperatura, vejam só, aqui a gente chegou em 100 graus, eu consigo solubilizar 130 gramas dessa substância em 100 gramas de água. Ou seja, eu aumento a temperatura, vai aumentando a solubilização. Mas nem sempre é assim. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Sulfato de césio, acho, sei lá. Vejam só. Temperatura 0 graus, eu consigo uma solubilização de 20 gramas, 20 e poucas gramas desse sulfato de não sei o que é. Esqueci como é que é a química hoje. Aumentei a temperatura, ao invés de ele dissolver mais, uma quantidade maior de substância, na verdade, ele está diminuindo. Então, vejam só, quanto mais eu aumento a temperatura, menos solúvel ele fica. Tá certo? Então, não dá para dizer que é uma regra de 100%. Sempre que eu aumentar a temperatura, sempre vai aumentar a solubilidade do sólido. Algumas vezes, então, isso não acontece. E tem alguns casos aqui, por exemplo, aqui, ó. Sulfato de sódio, acho que é ele aqui. Você vai aumentando a temperatura, ele vai ficando cada vez mais solúvel, vai solubilizando, quando chega aqui, em 30 graus, o que acontece? Ele começa a cair. Passa a se comportar como uma substância insolúvel e passa a diminuir a solubilidade. Então, de uma forma geral, né, toda regra tem suas exceções. De uma forma geral, quando a gente aumenta a temperatura,
as substâncias sólidas, elas se dissolvem com mais facilidade nos solventes. Aqui, vejam bem, eu estou falando em água dissolvente. O comportamento dessas mesmas substâncias em outro solvente pode mudar completamente, tá? Mas aqui eu estou falando dessas substâncias em água. Então, elas se comportam assim em água. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que quanto mais se aumenta a temperatura, mais se solubiliza o sólido que eu quero solubilizar naquele solvente. Porém, tem as suas exceções. Tá? Então, eu não posso dizer que é 100% de possibilidade de ocorrer esse aumento de solubilidade, porque tem alguns casos que não funcionam assim. Ficou claro isso? Ficou, professor? Ficou fácil de entender esse gráfico que está colocado ali? Mais ou menos? Talvez. Ah, entendi agora, mas depois, quando eu for olhar de novo, não vou lembrar mais? Bastante coisa, mas só para vocês terem uma noção. Na verdade, ao invés de colocarem todos aquelas substâncias ali, deviam ter colocado umas 2, 3, só para a gente dar um exemplo, né? Ali tem realmente bastante coisa. Só revendo de novo a aula, exatamente. Dá para ver. Isso que é bom da aula gravada, porque dá para ver, rever, então tirar qualquer dúvida quando não conseguir encontrar o professor, né? Mas é só para vocês entenderem, só para ilustrar mesmo, para vocês entenderem melhor. De uma forma geral, aumentando a temperatura, aumenta mais a solubilidade. Então, agora, a partir de hoje, quando vocês forem fazer o macarrão, vocês vão colocar o sal na água fria, tá? E vão ver o comportamento do sal quando a água começar a esquentar. Quando vocês forem fazer café, é difícil a gente ver, né? Mas quando vocês forem esquentar a água, sei lá, para fazer um chá, alguma coisa, vocês vão colocar o açúcar na água fria, vão ver como que o açúcar se comporta quando começa a esquentar a água. Vocês vão ver que ele realmente começa a dissolver mais. Mesma coisa o sal. E daí vocês podem entender que isso acontece também lá na farmácia de manipulação, quando você precisa dissolver um sólido num líquido. Beleza? Semana que vem, então, daí a gente continua falando de outras técnicas que a gente tem, tá? Daí a gente acaba falando de todas, tá bom? Tá bem, professor? Alguma dúvida mais? Alguma colocação? Alguma coisa? Professor, Hum, eu já peguei receita de manipulação de lenço para limpeza ocular, sabe? tá, aham. Só que, por exemplo, lá a gente não trabalha, né, com dessa apresentação, assim, até a médica falou pro paciente que era fácil de encontrar, sabe? Aham, Mas eu nunca vi, tipo, e a gente até ligou numas 2 farmácias de manipulação e não encontrou. aham. Na verdade, para fazer a solução é super fácil. É uma solução que você vai umedecer o lenço, né? O grande problema é você encontrar algum representante, algum distribuidor que tenha o lenço e tenha a embalagem depois para você fazer, né? Sim. Porque o fazer mesmo é super, super simples. O lenço é aquele tecido não tecido, né? É super simples também. É só você embeber ele no lenço, na solução, e guardar. Sabe uma coisa que eu vi já a farmácia fazendo? É ter esse lenço, né? Então, ter ele cortadinho, e utilizar, sabe aqueles pacotinhos de sachê? Que você só, ele já vem fechado em 3 lados e tem um lado aberto só, que daí você coloca o produto dentro e daí faz Vai tirando por unidade? daí você faz sela, né? E daí você faz um por um. Então você coloca um lencinho úmido ali dentro, fecha com a seladora, pronto, você tem
um lencinho individual. Ah, sim. Na verdade, é uma forma, vamos dizer assim, meio improvisada. Mas dá para fazer. Tá? Agora tem que achar realmente um distribuidor que tenha o lencinho tudo certinho, o pacotinho tudo certinho. Uhum. Mas dá para fazer assim. Ah, é. Mike, quer falar alguma coisa? Eu não, prof. Não, professor, tranquilo. Ah, tá. Aqui estava aberto o teu microfone Ah, tá. e estava dando retorno. Então tá. E mais alguma coisa? Não, prof. Quantas aulas práticas a gente vai fazer quando voltar, prof? 4. 4? É. Tá bom. Na verdade, assim, está programado uma solução de soro fisiológico que a gente faz em 2 minutos, né? Uhum. Uma solução enxaguatória bucal, Bacana. daí um xarope, que mais mesmo? Uma forma farmacêutica semissólida, ou um creme ou um gel, e Uhum. cápsula. Qual que é o último? Cápsula, Ah, uma cápsula. isso. Tá certo, então, isso aí, prof. A Júlia perguntando se tem ideia quando que a gente volta. Não tenho. Mas é o que eu estava comentando. Não sei se chegou no começo, Júlia. Foi pedido para a gente já fazer tipo uma apostilinha. Então, isso já é, acho que meio que um indicativo que as coisas estão começando a se preparar. Não vou dizer, vai voltar no mês tal, porque não dá para a gente saber ainda, né? Depende de tanta coisa, né? A gente tem que esperar agora o resultado desse feriado, por exemplo, que teve um monte de gente que deu uma pisada na jaca, né? Se aumentar muito o número de gente doente daqui a mais de uma semana, né? Pode ser que a coisa fique mais restrita de novo, então a gente não sabe. Então a gente está nessa dependência aí. Mas teoricamente as coisas estão se encaminhando já. Vamos ver. Beleza? Caso, né, em últimos casos a gente não faça esse ano, a gente faz ano que vem. Eu já estou devendo prático para uma turma que a gente não conseguiu ter. Então a gente faz isso no ano que vem, né, para vocês não ficarem realmente sem, para vocês poderem colocar a mão na massa, tá? Mas isso assim, em últimos casos, né? Esperamos que não precise. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Semana que vem, não esqueçam de fazer a atividade Frequência. de frequência. E logo a gente vai fazer uma atividade de nota para compor aquela nota que vocês já conhecem bem, que sabem que é nota de prova, mas nota de trabalhos e tudo mais, né? Então, logo a gente vai fazer algo um pouquinho maior, tá bom? Tá bom. Então tá. Então, uma boa semana para vocês. Até semana que vem. Obrigada, prof, também. Obrigado. Obrigado, gente. Boa semana para vocês também.